Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga no dia de hoje, quinta-feira, dia 23 de agosto, a parcela relativo ao mês de agosto do Bolsa Família para quem tem o NIS terminado em 5. Ou seja, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o nosso canal nessa manhã, se porventura o NIS, número de inscrição social do seu Bolsa Família, é terminado em 5, o pagamento já está disponível para saque. Para você não perder a viagem, digamos assim, ir no dia errado para receber o seu Bolsa Família, você pode entrar no aplicativo Caixa Tem para saber, né, se o dinheiro já está na conta ou não. E principalmente, né, em relação ao auxílio gás que está sendo pago no dia de hoje para quem tem o NIS terminado em 5. Se o auxílio foi depositado na sua conta, vai aparecer no aplicativo Caixa Tem. E também é importante reforçar aqui mais uma vez, né, que os nossos amigos lá do Pernambuco, que tem o NIS terminado em 5, além do Bolsa Família tradicional, vai receber R$ 150 a mais relativo ao 13º salário. Olha, meus amigos, o valor, né, mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 no Brasil como um todo. Quem que recebe os R$ 600? Geralmente são aquelas famílias unipessoais, aquelas famílias que moram sozinhos, mas tem todos os adicionais, como o adicional de R$ 150 para criança de 0 a 6 anos, o adicional de R$ 50 para mulher grávida ou que esteja amamentando, e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. E também é importante reforçar mais uma vez aqui, meus amigos, a importância de manter os dados, né, atualizados junto ao CRAS, porque essa atitude tão simples por parte do beneficiário acaba inibindo, digamos assim, futuros cortes no benefício. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, né, o Wellington Dias, ele disse que o recurso destinado para o Bolsa Família não deve ter aumento em 2025. Né? O ministro do Planejamento, né, está concluindo o orçamento que determina o quanto será gasto por cada ministério e deve apresentar o projeto na próxima semana. Conforme Dias, com a inflação sob controle, os brasileiros têm o seu poder de compra preservado e por isso o valor pago pelo programa social não deve ser reajustado. Hoje as famílias beneficiárias do Bolsa Família recebem em média R$ 681. Ou seja, meus amigos, segundo Wellington Dias, né, olha, a inflação está sob controle, não há necessidade, né, de reajustar o Bolsa Família no ano de 2025. Gente, deveria estar previsto em lei que todos os anos deveria, né, pelo menos um reajuste mínimo no Bolsa Família. Porque, gente, vamos ser sinceros, dá vontade de perguntar para o ministro se, né, o beneficiário do Bolsa Família desse ano de 2024, será que ele vai conseguir comprar mesmo a cesta básica em 2025? Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. E olha, gente, eles acham, né, que esse R$ 600 é tanto dinheiro. Por que o ministro não pega R$ 600 e tenta passar um mês para ver como que ele ia ter que se defender, digamos assim, né? Essas pessoas, gente, eles não sabem realmente, né, o que a falta de dinheiro faz na vida das pessoas mais carentes, porque são sempre pessoas que ganham milhões de reais, né? Tem salário alto, digamos assim, comparado ao restante da população que recebe o Bolsa Família. Eu confesso, gente, que eu fico indignado, porque sabemos que quem recebe o Bolsa Família, na grande maioria das vezes, são mães solos, são mulheres, né, que foram abandonadas pelos seus maridos, que hoje têm que estar criando os seus filhos sozinhos. Imagina uma mãe aí com 4 filhos aí, né, tendo que sustentar essa criançada. O governo poderia ter um pouquinho mais de humildade, de humanidade, né? Porque eu penso que o reajuste, gente, não ia quebrar o país, né? É importante o Bolsa Família
não há nem o que negar, não há nem muito menos o que questionar, né? O Bolsa Família faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de pessoas. O que eu não consigo concordar é com o argumento do ministro. Olha, né, não vai subir, não vai ter reajuste no ano de 2025 porque a inflação está sob controle. E agora a pergunta que fica, será que realmente a inflação está sob controle? Olha, meus amigos, mais uma vez aqui reforçando, né, que nessa semana foi liberado mais um lote de RPVs, ou seja, atrasados do INSS, né, em torno de 2,66 bilhões de reais. Né? Alguns sites estão arredondando para 2,70 bilhões de reais e vai beneficiar em torno de 167 mil aposentados, né, Brasil afora. Esses podem ser de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC-Loas, entre outros. Como é que funciona, gente, essa questão de benefício judicial? Muitas pessoas têm dúvida. Olha, todos os meses sai um lote de dinheiro aí, falam nesses canais do YouTube, mas e por que só um grupo de pessoas consegue pôr a mão nesse dinheiro? Eu vou explicar, gente, o porquê disso. Geralmente, a pessoa, quando tem algum direito, vai até o INSS, não é assim? Faz lá o seu pedido de aposentadoria e tem o seu pedido negado pelo INSS. Aí essas pessoas, para ter o seu direito respeitado, entram na justiça, né? E geralmente, na grande maioria das vezes, a justiça dá uma liminar obrigando o INSS a pagar, né, a aposentadoria desse segurado, digamos assim. E aí, mensalmente, ele começa a receber esse benefício por ordem da justiça, deixando claro aqui, o INSS paga porque é obrigado, porque por conta própria não pagaria. Só que, né, essa causa na justiça, ela segue tramitando, né, porque em muitas situações um juiz dá o direito, o INSS recorre. Geralmente começa em primeira instância e termina lá em segunda instância no TRF, né? E aí o que acontece? Os atrasados só chega ao segurado quando a causa foi transitado em julgado. O que isso quer dizer? Que não cabe mais recurso por parte do INSS. Só nesse momento é que esses atrasados chegam, né, para esse beneficiário. Gente, eu costumo dizer aqui que quem tem um benefício judicial, ele pode se dizer que o benefício é definitivo, é exatamente a hora, né, que a causa foi transitado em julgado, né? Ou seja, a hora que chegou os atrasados, esse beneficiário pode respirar aliviado, porque esse benefício pode ser considerado definitivo. Por quê? Porque houve um acordo entre a Justiça e o INSS. Nesse lote, meus amigos, que está sendo pago nesse momento, são para aqueles que tiveram a sua causa autuada pelo juiz no mês de julho, né? E os pagamentos seguem nos próximos dias, né? O CJF, ele repassa, né, esses valores aos TRF regional, né? E aí cada TRF abre uma coisa, fica, digamos assim, responsável, né, por fazer a divisão desses recursos. Por exemplo, o TRF4 aqui do Rio Grande do Sul, né, que abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ele vai pegar, né, o nome desses beneficiários e vai abrir uma conta nominal no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal para efetuar o pagamento. Então, né, gente, recebem, né, esses valores, são exatamente aquelas pessoas que foram deixadas de lado pelo INSS. O INSS não reconheceu o direito, né, dessas pessoas, mas graças a Deus a justiça reconheceu que essas pessoas tinham direito a receber, né, a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu BPC. Só para você ter uma ideia, RPVs, né, são valores de até 60 salários mínimos, que hoje, né, como o salário mínimo é de R$ 1.412, 60 salários dá R$ 84.720. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro
boletim informativo aqui no nosso canal, né, avisando, alertando você que precisa ir até uma agência física do INSS, gente. O INSS segue em greve, né? Essa greve já dura 40 dias e segundo informações, a cada dia que passa, né, está havendo mais servidores interessados, né, a entrar nessa greve. Mais de 700 agências Brasil afora estão funcionando de maneira parcial, ou seja, tem uma parte de servidores que está trabalhando e tem a agência do INSS que está totalmente fechada. Então, se você está precisando ir até uma agência do INSS, primeiramente dê uma consultada para ver, né, se está fechado ou não, porque senão você pode correr o risco de perder a viagem. Olha, meus amigos, segurados do INSS, né, que trocarem de endereço, número de telefone, e-mail, fizeram alteração de seu nome ou de atividade, podem fazer as alterações sem sair de casa. Gente, essa aqui é a atualização de dados por parte dos segurados do INSS. Por quê? É de suma importância para os aposentados manter os seus dados atualizados junto ao INSS. E tem mais, gente, também aquelas pessoas que contribuem, né? O que está na ativa, que está trabalhando, que é contribuinte obrigatório. Também é de suma importância para o contribuinte facultativo, para o contribuinte individual manter os seus dados atualizados, né? Para facilitar a concessão da sua aposentadoria quando chegar a sua vez, né? E outra, gente, e para quem já é aposentado, é de mais importância ainda, porque se o INSS precisar entrar em contato com você, a carta vai chegar na tua casa. Agora, se os seus dados estiverem desatualizados, se o INSS enviar uma carta, por exemplo, essa carta nunca vai chegar nas suas mãos, né? E você que quer fazer essa atualização, basta você acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. Aí depois você busca pela opção clique em novo pedido, né? E em seguida você pode escolher a opção cadastro e atividade. Selecione atualizar cadastro e benefício, preencha todos os dados e aí já está feitinho, você está com seus dados atualizados junto ao INSS. Presta atenção, gente, mudou de telefone? Vai lá no site Meu INSS, atualiza o dado. Perdeu acesso àquele e-mail que está cadastrado lá? Vai, coloca um novo e-mail lá no site do Meu INSS, ou principalmente, né, quando você muda de cidade, quando você muda de estado. Olha, meus amigos, o pente fino em benefícios temporários, ou seja, o auxílio doença, já identificou o pagamento indevido de 45 mil pessoas. Essa revelação foi feita pelo ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, né? Isso representa 45% do total de auxílios que já passaram pela revisão, segundo o Carlos Lupe. A revisão dos benefícios do INSS começou há cerca de 40 dias e já verificou, né, a situação de 100 mil pagamentos. O objetivo é analisar 800 mil até o fim do ano. E em 2025 o número deve chegar a 1 milhão. Ou seja, meus amigos, o INSS já analisou, né, em 40 dias em torno de 100 mil auxílio-doença, né, e foi cortado 45 mil benefício. O ministro Carlos Lupe afirmou que os principais casos envolvem beneficiários que recuperaram a capacidade de trabalho, mas continuam recebendo auxílio, além de pessoas que conseguem um emprego e omitem essas informações para evitar o corte do benefício. Se a pessoa ficou boa, não há por que continuar recebendo o auxílio doença, disse o ministro, acrescentando que os benefícios são suspensos imediatamente, né? Ou seja, é uma cifra bastante alta, né? 100 mil benefício analisado, né? 45 mil benefícios já foram suspensos, foram cortados, né? E o objetivo é que até 2025 o INSS faça um pente fino em 1 milhão de benefício no auxílio-doença. Gente, eu até costumo... Até estava comentando com a minha esposa esses dias sobre essa questão do pente fino. Eu falei para ela assim que o presidente Lula, né, tá tentando cavar a mesma cova, né, que o Michel Temer fez e que o Bolsonaro fez. Vocês lembram muito bem o que o Michel Temer, né, depois que
do impeachment da Dilma, que ele assumiu a vaga dela, digamos assim, que ele fez aquele pente fino cruel contra os aposentados. Gente, ele ficou tão desgastado, né? Por causa disso, eu tenho quase certeza que é por causa disso. As pessoas falam que não, né? Porque ele não tinha carisma e um monte de coisa. Mas eu penso que foi por causa do pente fino, porque eu tenho certeza que famílias que foram prejudicadas pelo Michel Temer naquela época, onde teve auxílio à doença cortada indevidamente, onde teve aposentadoria por invalidez cortada indevidamente, não votariam para ele. Ele estava tão fraco nas pesquisas que não teve nem coragem, né, de concorrer nas eleições para 2018. E aí o Bolsonaro entrou em 2018 também, já uma das primeiras atitudes como presidente eleito, o que foi fazer? Foi fazer pente fino. Só não foi tão cruel quanto o do Michel Temer por causa da pandemia que começou em 2020, né? Então, por aí já dá para ver. Ou seja, isso, gente, acaba queimando, sim, o filme do presidente de plantão, né? Queimou naquela época o Michel Temer, queimou na gestão do Bolsonaro, agora o Lula, né? Que a grande maioria dos aposentados votaram no Lula na confiança, na expectativa de que no mandato dele não iria ocorrer situação como essa. Por quê? Devido ao histórico, né? A gente sabe muito bem que o atual ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, foi contra o pente fino do Michel Temer, foi contra o pente fino do Bolsonaro e agora é favorável a esse pente fino. Ou seja, querendo ou não, acaba queimando o governo federal e essa é uma realidade e não tem como negar. Eu pergunto para você que está do outro lado, você que recebe um auxílio-doença, você que recebe uma aposentadoria por invalidez, você que recebe um BPC e que talvez o seu benefício venha a ser cortado pelo governo federal, você votaria num presidente ou num deputado, digamos assim, do partido, a qual, né, suspendeu o seu benefício? Se bem, né, gente, que esse pente fino aqui da gestão do Lula não teve medida provisória, não teve nada, né? Apenas instrução normativa, portaria do próprio INSS, né? Mas nesse caso, o presidente da República, né, chancelou, né? Ele aceitou o pente fino, digamos assim. Na minha modesta opinião, o Lula acaba saindo queimado, né, diante do eleitorado, como aconteceu com o Bolsonaro, como aconteceu com Michel Temer, exatamente, né, gente? Tem tantos lugares para tirar dinheiro para economizar, vão economizar justamente em cima dos doentes, em cima dos desvalidos, em cima dos pobres. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, a Polícia Federal de Campinas, São Paulo, cumpriu 4 mandados de busca na manhã de ontem, dia 22, para apurar fraudes contra o INSS. A investigação aponta irregularidade na concessão de 81 benefícios, né, previdenciários de pensão por morte que geraram prejuízo ao Estado, ao INSS, de 3 milhões de reais. Os alvos da investigação são 2 servidores do INSS, ou seja, meu amigo, ou seja, minha amiga, quando acontece fraude tem alguém que facilita. Essa que é a grande realidade, porque vamos ser bem sinceros, gente, você acha que uma pessoa do interior, um portador de deficiência, uma pessoa que estava trabalhando, aí de repente sofreu um acidente, você acha que essa pessoa sozinha, ele consegue fraudar o sistema para conseguir um benefício previdenciário? Não consegue, gente. Muitos nem sabem ler direito, muitos não sabem nem escrever. Essas fraudes, quando acontecem, geralmente tem alguém de dentro do próprio INSS que facilita, tem advogados previdenciários que têm as costas quentes dentro do próprio INSS ou até mesmo na justiça. É aí que acontece essas fraudes, né? Mas aí quando acontece o pente fino, né? Eles não vão fazer pente fino em servidores do INSS, eles não vão fazer pente fino em advogados, eles fazem pente fino nos coitados que não tem nada a ver com isso, né? Essa que é a grande realidade. E esse caso aqui lá de Campinas, né, onde 81 benefício foi concedido de maneira fraudulenta, pensão por morte, né, gerando mais de 3 milhões de
de despesa aos cofres públicos. Aí quem que a polícia está investigando? Justamente dois servidores do INSS. Gente, aqui eu não estou criminalizando os servidores do INSS, nada disso, mas a gente sabe, né, que sempre tem uma ovelha negra no meio das ovelhas boas, sempre tem uma maçã podre no meio do grupo, né? Isso a gente sabe muito bem, mas a gente sabe que 99,9% dos servidores do INSS são pessoas honestas, trabalhadores, pessoas de bem, né, que trabalham realmente na defesa do aposentado, do pensionista, do beneficiário do BPC, mas sempre tem aqueles, né, que digamos assim, que trabalham, né, fora da lei.